Então, se eu quero me destacar, eu vou estar em constante incômodo. Se eu quero fazer a minha empresa dar certo, crescer, levar a mensagem para mais pessoas, eu naturalmente vou ter que ficar ali de tempos em tempos me sentindo incomodada, aprendendo sobre coisas novas. Eu me dedico a trazer novas soluções para a empresa, eu me dedico a aprender e pensar com um olhar mais estratégico, naturalmente eu vou começar a participar de reuniões estratégicas da empresa. Sejam muito bem-vindos a mais um Inova Talks. Aqui, o nosso maior objetivo é discutir as estratégias para a sua carreira e para você alcançar reconhecimento profissional por meio dos conhecimentos de inovação. Para que você, então, consiga se destacar e ser reconhecido profissionalmente usando os conhecimentos de inovação, a gente dividiu o Inova Talks, então, em 5 Inova Talks, focando em oportunidades, como é que você passa por uma rota e alcança oportunidades, enxerga oportunidades para se destacar e crescer profissionalmente, e as outras 5 estão sendo focadas em obstáculos, desafios que você vai encontrar no meio do caminho e como que de alguma maneira você acha uma rota de saída, uma rota de fuga para esses possíveis obstáculos que podem acontecer. Nosso objetivo aqui é, ora, essa live é somente comigo, como é o caso de hoje, e em outros momentos a gente tem os nossos convidados. Ontem a gente teve aqui a Renata Perrone para falar sobre um novo olhar para a carreira, e amanhã a gente vai ter um aluno meu chamado Hugo para falar justamente sobre propósito e carreira. Nosso tema de hoje é por que você precisa se destacar profissionalmente, e quem vai conduzir a conversa de hoje sou eu. Eu sou Lilian Cidreira, fundadora da Future Minds Consultoria, e é um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Convidem as pessoas para estarem aqui e antecipando alguma informação também relevante. A gente está fazendo essa série porque na semana que vem, a partir da terça-feira, vai ao ar a série Mentalidade Inovadora. A série Mentalidade Inovadora é uma série de 5 episódios, então a gente vai ter 3 episódios gravados e 5 episódios ao vivo, em estilo live, para tratar assuntos de mentalidade inovadora. Então, o nome da série é esse, porque a gente vai falar sobre como construir uma mentalidade inovadora e usar esse diferencial para se destacar profissionalmente. Para participar dessa série Mentalidade Inovadora, basta você se inscrever no link que está aqui na bio ou se inscrever diretamente aqui no YouTube. Eu vou botar daqui a pouco o link para vocês acessarem. Então, quem está comigo no Instagram, link na bio, quando acabar, você pode ir lá se inscrever. Quem está comigo no YouTube e no Facebook, é só pegar o link que daqui a pouco eu vou colocar aqui nos comentários para participar. Essa série, ela vai acontecer somente na semana que vem. Se você não participar na semana que vem, você vai perder. E tá muito bacana. Além da gente já ter um grupo grande de pessoas que já têm se inscrito para participar, a gente vai ter uma série de ações. Então, vamos ter ação de interação com comunidades do Facebook, então as pessoas vão poder se conhecer, fazer networking. A gente também vai trazer situações gravadas, então como que você aplica, a gente vai trazer cases de pessoas que aplicaram, alunos nossos para contar o que eles fizeram para conseguir se destacar profissionalmente a partir de uma mentalidade de inovação. Então tá imperdível, tá muito bacana mesmo, e eu conto com a presença de todos vocês lá na nossa série Mentalidade Inovadora. Começando, então, esse tema, e por que que eu escolhi justamente falar hoje sobre por que você precisa se destacar na sua carreira. Para quem tem acompanhado a gente, sabe que eu fico aqui agora com o meu caderno de anotações, depois de tantas lives que a gente tem feito, aprendi a montar um script para conseguir organizar meu pensamento e trazer para vocês o maior número de informação possível dentro do tempo que a gente tem disponível. E aí, eu vou contar um pouco do como é que esse tema me inspirou. Quando eu estava montando os temas das lives, eu lembrei de uma aula que eu estava dando ano passado. Para quem já me acompanha, já ouviu que eu sou professora de pós-graduação. Hoje eu dou aula em 5 instituições de ensino. E no final do ano passado,
eu estava ministrando aula numa turma e um dos temas que eu falo é sobre liderança e inteligência emocional, por isso que a gente fala tanto aqui de inovação e carreira e comportamento, porque são os pontos de interface que eu mais gosto de trazer. E aí, falando sobre destaque a aula, o objetivo da aula naquele dia era falar sobre como é que hoje, para uma liderança, então, pensando aí se você é líder de uma empresa, por exemplo, se você, nessa posição de liderança, qual é a vantagem que você tem em conseguir se destacar. Então, o que, que a gente estava falando? Como era uma aula de liderança, o meu maior objetivo na aula de liderança era falar sobre o trabalho como é que você engaja a equipe. E aí estava falando dos benefícios de você engajar uma equipe, e tendo essa equipe engajada, você consegue gerar resultados melhores. E aí, quando eu estava falando de engajamento, de equipe, os benefícios de ter uma equipe engajada, um aluno pegou e falou o seguinte para mim: Lilian, eu não acho legal ser uma pessoa engajada na empresa. E aí aquilo ali me chamou a atenção, porque foi a primeira vez que eu ouvi isso de um aluno, gente. Olha que eu já dou aula há algum tempo, tá? Então, isso me chamou a atenção. Oi, Lislaine, seja bem-vinda. E acabou me chamando a atenção ela ter me falado isso, porque não fez muito sentido para mim. Eu falei, você pode me explicar por que, que você acha que não vale a pena você se destacar, né? Você ser uma pessoa comprometida? E aí a frase dele foi a seguinte: ah, não, eu não acho que vale a pena, porque no momento que você se compromete e se engaja muito naquela empresa, a empresa do dia para a noite pode decidir te mandar embora e aí você se dedicou à toa. E aí, gente, mais uma vez isso me chamou a atenção, porque a frase continuou sem muita coerência para mim, porque, bom, daqui a pouco eu vou trazer aqui meus pontos. E eu continuei perguntando para ele, tá, mas me explica um pouco melhor, assim, por que que é ruim você se comprometer, mesmo que você corra o risco de perder o emprego, porque a empresa pode passar por qualquer situação e ter que te demitir. E aí ele continuou batendo nessa tecla de que não era legal, porque uma pessoa comprometida normalmente se dedica mais do que as outras pessoas, e ele não via muito propósito em se dedicar muito para uma empresa, e essa empresa em algum momento mandar embora, porque o esforço dele ia ser feito em vão. E aí, essa frase ficou muito marcada, assim, óbvio que a gente teve uma discussão lá maior, enfim, até para poder mostrar os benefícios disso, e muito do que eu trouxe hoje aqui também para vocês. Mas o que me chamou a atenção nessa frase foi que talvez muitas pessoas também pensem isso. Ah, não vale a pena me comprometer, é melhor se eu arrumar um emprego, eu fico lá, eu faço o meu dia a dia, eu não me preocupo com muita coisa, e eu recebo meu salário no final do mês. E olhando sob essa ótica, como o nosso foco aqui no InovaTalks é fazer essa ligação entre os temas de se destacar e inovação, uma das coisas que também pode passar na cabeça de muita gente, os meus alunos não falaram isso ainda, mas eu imagino que deva passar muito na cabeça das pessoas, principalmente quem nunca foi meu aluno, que é o seguinte: da mesma maneira que não vale a pena me comprometer na empresa, porque se eu me comprometer, pode ser que a empresa acorde um dia e decida me mandar embora, por N motivos, inovação é mais ou menos a mesma coisa. Para que eu vou tentar inovar na empresa, se a empresa pode me mandar embora? Ou por que eu vou inovar e de repente a empresa começar a me julgar, falar que não faz sentido, que a ideia era ruim ou qualquer coisa do tipo. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Que talvez a gente tenham pessoas que também pensam isso, né? Em paralelo o comprometimento de um lado na empresa e no outro também para a inovação. E aí eu fiquei muito inspirada nesse assunto para tratar com vocês hoje. Porque quando a gente olha, né, do ponto de vista de comprometimento e inovação e empresa, uma das coisas que talvez a gente possa começar a linkar aqui, o que, que é comprometimento, né? Acho que comprometimento é uma palavra muito ampla, e quem estiver me assistindo, se quiser falar o que, que você entende por ser uma pessoa comprometida, eu vou gostar muito de ouvir. Mas eu quero contar o que que eu, enquanto vocês tomam coragem para me contar ao lado de vocês,
Qual é a minha visão? A minha visão é que uma pessoa comprometida, ela é uma pessoa que está engajada. E uma pessoa comprometida, quando por estar comprometida, ela está engajada, ela tem uma tendência natural a se dedicar mais, ou seja, a se debruçar muito mais sobre determinada situação, sobre determinado conteúdo, sobre determinada atividade, do que uma pessoa não comprometida. E vamos lá, não quero que você pense aqui que eu estou falando que uma pessoa não comprometida é uma pessoa desinteressada em trabalhar. É uma pessoa que vai trabalhar também, só que o nível de preocupação, o nível de envolvimento dentro do processo é menor. Enquanto que da pessoa comprometida, eu estou levando aqui em consideração que vai ser maior porque ele vai se dedicar mais tempo. Quando a gente olha sobre essa ótica, então, foi o que começou a me chamar a atenção, porque quando a gente pensa em se destacar na carreira, né? Então, vamos lá. Uma coisa é o comprometimento. Então, eu entendi aqui de um lado. Do outro lado, tá o que a gente fala hoje sobre se destacar na carreira. E aí, quando a gente pensa em se destacar na carreira, tem alguns itens aqui interessantes para a gente tratar. O primeiro deles é que quando a gente fala de destaque na carreira, né, o que a gente tem que fazer? Ou seja, quando eu penso em me destacar na carreira, o que isso traz para mim? Isso me traz uma maior exposição. Toda vez que eu estou me destacando em algo, existe um holofote ali em cima de mim. Então, se a Lislaine está aqui comigo, e eu estou entendendo quem é a Lislaine que está aqui, Lislaine é bailarina, não é isso, Lislaine? E assim como num palco, uma pessoa, quando está ali, a bailarina quando sobe no palco para dançar, ou um ator quando sobe no palco para atuar, naquele momento que ele está ali no palco, ele é o momento que ele aparece, é o momento que ele brilha. E no momento que ele brilha, os holofotes estão na frente dele, ou seja, naquela situação, ele é o destaque. Quando eu fui ginasta, uns anos atrás, muita gente não sabe, mas eu já fui ginasta, e também, quando trabalhei um tempo como atriz, um dos pontos principais que eu tinha era justamente ter as minhas próprias cenas. E nessas minhas cenas, eu tinha o meu destaque. Então, quando a gente fala em destaque de carreira, em destaque profissional, eu também estou trazendo esse holofote para cima de quem está aparecendo naquele momento. Então, quem normalmente aparece mais, quem fala mais, tem uma tendência natural a se destacar, a ter os holofotes ali. Então, eu tenho uma maior exposição. Daqui a pouco eu vou falar sobre os lados positivos e negativos dessa exposição, mas o fato é que a gente aumenta a exposição. A gente também, por conta da gente estar nessa posição de destaque, sempre que a gente se encontra nessa posição de destaque, a gente acaba tendo que confrontar com perfis diferentes. Então, pensa o seguinte, todas as vezes que eu me destaco profissionalmente, quando eu apareço para alguém profissionalmente, naquela situação de exposição, naquela situação onde o holofote está mais em cima de mim, eu acabo tendo que conviver com perfis, eu apareço mais, então eu atraio mais pessoas para também conviver e se envolver em algum projeto que eu esteja. Quando isso acontece, a gente acaba se defrontando em alguns momentos com pessoas que têm total desinteresse. Então, esse desinteresse pode ser por N motivos. Pode ser um desinteresse porque a pessoa não quer, não aceita, não acha que vale a pena levar em consideração o que você está tentando trazer para a empresa. Pode ser por medo, pode ser por alguma insegurança que a pessoa tenha de te ajudar e ela não aparecer, e aí se ela não aparecer, isso talvez pode gerar um esforço dela desnecessário, digamos assim, mas o fato é que sempre que a gente está numa situação dessa, a gente tem que lidar com pessoas que não têm tanto interesse. E se elas não têm tanto interesse, um dos pontos que a gente acaba tendo que lidar toda vez que a gente está numa situação de destaque é lidar com pessoas que são sabotadoras. Então vamos lá. Uma coisa é uma pessoa que não tem interesse. Ah, eu não tenho interesse, eu estou querendo aqui ajudar. A Lilian pegou, me pediu aqui uma ajuda, ela está fazendo um trabalho, ela está aparecendo por esse trabalho, legal para ela, mas eu não gosto disso. Porque quando a pessoa está só desinteressada, ela pode simplesmente não querer te ajudar, acabou. Ela vai deixar a vida seguir.
Mas se ela quer sabotar, ela vai tentar achar um jeito de cortar isso. Como é que ela vai trabalhar com esse lado sabotador? Ou ela vai falar para outras pessoas que isso não vai dar certo, ou ela vai tentar convencer as outras pessoas que não vale nada, ela vai tentar fazer pessoas de alguma maneira também irem contra, te atrapalhar de alguma forma. Então é interessante a gente levar em consideração que quando a gente pensa em se destacar profissionalmente, muita gente acredita que não vale a pena, e quando eu olho a pessoa que falou para mim que não valia a pena ser uma pessoa comprometida na empresa, eu acredito que seja muito por conta desses 3 pontos. O ponto primeiro é desse nível de exposição, e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Um segundo ponto, uma preocupação de ter que confrontar com pessoas que não estão interessadas, então parecer que a tua ideia, o seu projeto foi pensado à toa, e aí você acaba se expondo mais nessa situação, ou com medo de ter que lidar com pessoas que de alguma maneira querem te atrapalhar, querem boicotar mesmo o processo. Inclusive, quando a gente faz, na nossa turma, né, no curso online, a gente fala justamente nos últimos módulos sobre os sabotadores, sobre como que os sabotadores de alguma maneira precisam ser mapeados, para que a gente de alguma maneira saiba como conduzir nesses casos. Mas o que é importante a gente trazer aqui também? Quando uma pessoa não quer se destacar profissionalmente, ela tem um ganho com isso. E é importante a gente desmistificar isso também. É lógico, se eu estou aqui para falar que você precisa se destacar, o ponto que eu vou mais trazer aqui é que existem muitos benefícios atrelados a você se destacar. Mas o fato é que também existe um ganho. Para tudo que a gente faz na vida, existe um ganho e uma perda. Se eu decido me destacar, eu vou ganhar em alguma coisa, vou perder em outra. Se eu decidir não me destacar, a mesma coisa. Então, sempre vão acontecer essas situações. Então, vamos pensar o seguinte: por que eu ganho algo não querendo me destacar? Então, vamos lá. O que eu ganho sendo uma pessoa mais fechada? Quando eu sou uma pessoa que não quero me destacar profissionalmente, o que eu ganho? Eu ganho em me manter na zona da rotina. Então, esse aqui é um ganho. Para quem tem medo, de alguma maneira, de se expor ao novo, é excelente, é uma excelente oportunidade, porque eu vou estar ali, eu vou só fazer o que eu já faço todos os dias, eu vou lá, vou sentar, vou trabalhar, e no final do mês eu vou receber meu salário por isso, e tá tudo bem. Eu vou discutir daqui a pouco mais sobre essa visão, mas esse é um ponto das pessoas que não querem se destacar profissionalmente. Isso é um dos itens que passa na cabeça dessas pessoas. E por que eu estou falando isso? Como vários de vocês aqui já sabem, eu atendo pessoas, então quando eu atendo profissionais, a gente escuta isso é normal de vir. Um segundo ponto que as pessoas acreditam nesse ganhar por não se destacar é justamente ter menos exposição ao erro. Então pensa o seguinte, se eu falei agora que quando a gente pensa em se destacar na carreira, eu estou falando que o destaque na carreira, ele me gera um holofote, ele me gera uma exposição maior. Se eu não quero me destacar na carreira, eu ganho em não ter que me expor tanto. Então, eu me exponho menos, as pessoas veem menos se eu erro em algum momento, e também, como eu me exponho menos e fico muito mais na minha zona da rotina, naturalmente eu vou ter uma tendência a não errar, porque eu vou estar fazendo sempre a mesma coisa. Então é mais difícil eu errar aqui, como é mais difícil, isso me deixa mais confortável. Uma das coisas que a gente mais fala em inovação é que a inovação parte da premissa de saber que a gente vai errar e saber recalcular a rota. Então é muito mais sobre eu ter agilidade em recalcular essa rota para poder gerar um resultado mais rápido, mais efetivo, e saber onde eu tiro o que não está dando certo e eu coloco coisas novas, do que não errar. Não tem como eu querer inovar, trazer algo novo, resolver um problema, sem colocar ali na balança que vai existir uma possibilidade de erro. Mas, se eu não quero me destacar profissionalmente, isso não vai acontecer comigo. Eu vou estar fazendo tudo que eu já faço sempre, a minha chance de erro ela é mínima, então a minha exposição também é menor ao erro, então eu sou menos julgado por isso. Tem gente que viu uma vantagem em não precisar ser julgado 100% do tempo.
E, além disso, existe um terceiro benefício em se manter na zona de conforto, na zona de rotina, que é o que eu gosto de falar. A gente tem menos sensação de incômodo. E aí eu quero trazer para vocês, muitos de vocês podem não saber, mas a gente hoje tem como propósito da empresa, hoje não, desde 2016, quando eu fundei a Future Minds Consultoria, eu coloquei que o nosso propósito era promover o incômodo positivo. E o que significa promover um incômodo positivo? É gerar um incômodo nas pessoas que nos assistem, para as pessoas que fazem nossos cursos, quando eu estou dando aula em uma pós-graduação, trazer esse incômodo de que, ó, você pode ter sido reconhecido, você pode ter crescido profissionalmente, mas você tem que continuar se sentindo incomodado com alguma coisinha, e esse incômodo tem que te mover. Se esse incômodo não te mobiliza para frente, provavelmente a gente tem um problema. Então, a gente fala muito desse movimento, de você se movimentar, se incomodar positivamente para a ação. Para quem não gosta desse viés de se sentir incomodado com algo, quando eu não quero me destacar, é maravilhoso, porque eu não tenho essa sensação de incômodo. E aí eu vou trazer um pouco até para a nossa vida. A gente, ontem eu estava aqui com a Renata Perrone, e depois a gente se ligou, ficamos um tempão conversando, e um dos pontos que eu e a Renata mais falamos ontem é que a gente é um termo que se chama em inglês, que é walk the talk. Então, você anda, você caminha da mesma forma como você fala. Então, sabe aquelas pessoas que a gente fala assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço? Aqui a gente tem uma preocupação gigantesca, eu pelo menos, em ser exatamente o que eu falo para vocês. E quando a gente estava passando por uma situação totalmente atípica. Nossos treinamentos eram 100% presenciais, os treinamentos presenciais, eles ocupavam o nosso tempo integral, então a gente vinha pensando na possibilidade de transformar os conteúdos em online, mas a gente não tinha tempo para fazer isso. Oi, Cláudia! Seja bem-vinda! A gente não tinha essa quantidade de tempo para fazer acontecer, e quando entrou a pandemia, e a Cláudia, inclusive, vai ser uma das nossas convidadas aí nas próximas semanas para contar também o case da Metrópolis. Quando a gente se viu na pandemia, assim como eles, a gente teve que se reinventar. Então, o fato foi que do dia para a noite, ou a gente se reinventava, ou a gente deixava as coisas como eram, e a gente estaria agora assistindo televisão e esperando que as coisas fossem voltar ao normal para a gente reaparecer para o mercado. E a gente teve que reaprender muita coisa. Eu não sei você, Cláudia, mas eu... Nada, que isso, querido. Eu não sei você, mas eu, pelo menos, tive que aprender muita coisa. Então, a gente aparecia muito, e meu gato tá dando tchau, gente. Ó, lá vai ele, porque meu marido botou comida, né? E botando comida, aí não dá para competir, né? A live não consegue competir com comida pro gato. Aí vamos pensar o seguinte, vamos voltando então. A gente teve que se reinventar, a gente cuidava das nossas redes sociais, mas não com esse carinho e esse viés que a gente está tendo agora. A gente nunca tinha feito live na vida, a gente teve que aprender. Para a gente estar hoje simultâneo no Facebook, YouTube, Instagram, a gente teve que aprender a mexer em plataforma de streaming e conversar com os nossos convidados, e ensinar os nossos convidados a também mexer nas plataformas e aprender a dialogar de uma forma diferente. Então, isso tudo, gente, me gerou e me gera muito incômodo, porque eu estou reaprendendo muita coisa e coisas que eu nunca tinha feito na vida. Eu estou aprendendo coisas que eu nunca imaginei que eu precisaria aprender antes. E isso gera um incômodo. Tem um lado muito bom, inclusive quando a gente olha um parêntese rápido, quando a gente fala sobre produtividade, a gente tem um viés que mostra que o nosso cérebro descansa muito mais quando ele está aprendendo algo novo do que quando ele está em repouso, tá? Ou seja, assistindo televisão aleatória. Eu aprendo muito mais. Oi, Fernando! Doida ver você aqui. O nosso cérebro ele tende a aprender a descansar e conseguir ser mais produtivo, mais descansado no dia seguinte. Quando eu dedico um tempo meu a estudar determinado assunto que me desafia, que é novo para mim, do que eu simplesmente tentar estudar coisas que eu já faço ali da minha rotina, ou tentar ficar assistindo televisão aleatória. Oi, Roberta, seja bem-vinda. Ó, isso aí, né, Cláudia? Teve que reaprender tudo, é que nem a gente aqui.
Então, olha só que interessante, quando a gente tem que reaprender tudo do zero, o nosso cérebro trabalha melhor. Só que isso gera um incômodo. E aí, quando a gente pensa em se destacar profissionalmente, naturalmente, para eu me destacar profissionalmente, eu vou precisar passar por essas fases de incômodo. E quando a gente fala hoje que no momento que a gente vive, as coisas mudam cada vez mais rápido, eu, por mais que sente aqui, estude tudo e faça o meu melhor, eu vou ter sempre algo novo para aprender, vou ter sempre alguma coisa a mais para colocar no meu pool de conhecimentos. Então, se eu quero me destacar, eu vou estar em constante incômodo. Se eu quero fazer a minha empresa dar certo, crescer, levar a mensagem para mais pessoas, eu naturalmente vou ter que ficar ali de tempos em tempos me sentindo incomodada, aprendendo sobre coisas novas. Então, esses são os ganhos de quem pensa que não vale a pena se destacar profissionalmente. Se eu não quero me destacar profissionalmente, mas eu pego e faço isso, ou seja, fico na minha zona da rotina, tenho menos exposição ao erro e me preocupo menos, não quero ter essa sensação de incômodo, maravilhoso para mim. Então eu continuo trabalhando dessa forma. Agora, o que essas pessoas perdem? Porque, como tudo na vida, a gente ganha e perde, e é importante entender que a gente também perde algumas coisas. Então, vamos trazer aqui os pontos principais do que a gente perde. A gente, em maio, fez uma pesquisa na empresa e a gente perguntou para mais de 100 pessoas o seguinte: hoje, qual é o seu maior desejo de carreira? E aí a maioria das pessoas responderam os seguintes itens, né? Então, isso foi mais, deixa eu tentar lembrar aqui de 4, pelo menos, mas 3 eu lembro. A primeira era de aparecer profissionalmente, então falava muito do reconhecimento. O segundo lugar vinha participar de reuniões estratégicas, participar das decisões estratégicas da empresa. Em terceiro lugar, vinha ser promovido, isso aí. Então, era se destacar, ser reconhecido, ser reconhecido barra promovido em primeiro lugar. Em segundo lugar, vinha essa questão de você conseguir participar das decisões estratégicas. E, em terceiro lugar, vinha ser convidado, ser palestrante, ser consultor, barra professor, barra qualquer outra coisa. Ou seja, receber um convite para fazer outras coisas externas ao meu dia a dia da empresa. E aí vamos pensar o seguinte: se esse é o maior desejo das pessoas, e a gente entrevistou, se eu não me engano, a gente entrevistou acho que quase 150 pessoas, e eu tenho esse número, é um número bastante expressivo, esses 3 primeiros números, os outros ficaram muito pequenininhos. Vinham outras questões mais ligadas a reconhecimentos menores, e esses eram os pontos de destaque. Quando eu quero me destacar na carreira e eu me dedico, então eu dedico meu tempo a estudar coisas novas, eu me dedico a trazer novas soluções para a empresa, eu me dedico a aprender e pensar com um olhar mais estratégico, naturalmente eu vou começar a participar de reuniões estratégicas da empresa. Muita gente me pergunta o seguinte: eu falo muito sobre essa questão de se destacar e participar de decisões estratégicas. Aí muita gente fala assim: ah, Lili, então, eu estou pensando em falar com o meu gerente e pedir para ele me envolver nas reuniões estratégicas porque eu quero me tornar uma pessoa estratégica. O que eu falo sempre para essas pessoas é: você está fazendo isso errado. Se você pedir para a pessoa, para ela te envolver na reunião, isso significa que ela ainda não entendeu que você é essencial para estar na reunião. Então, temos um problema aqui, porque se ela ainda não te reconheceu, você precisa ganhar esse reconhecimento. Em segundo, se ela não te reconheceu como uma pessoa que precisa estar numa reunião estratégica, a chance dela não te colocar nessa reunião, ela ficar esquecendo de tempos em tempos que ela te prometeu que ela ia te envolver, é muito grande. Então, como é que você garante que você vai ser chamado para a reunião? Fazendo um movimento contrário. Primeiro você se torna uma pessoa estratégica, para depois você começar a participar das reuniões estratégicas. E eu falo isso para todo mundo. Eu tenho que sentar na cadeira que eu quero ocupar antes de ocupar essa cadeira de fato. Antes de eu ser coordenadora, eu fui promovida muito rápido. Mas antes de eu ser coordenadora, eu tinha uma postura de coordenadora antes de estar no cargo. Eu passei a ter uma postura de gerente antes de estar na posição de gerente. Eu construí a posição de senso de dono, de empreendedora, antes de empreender. Então é importante a gente ter essa posição antes. Todas as vezes que você se posiciona antes, numa postura, numa posição mais estratégica,
interessada, buscando informações de todos os lados, tentando pensar holisticamente como você resolve o problema da empresa, naturalmente a empresa vai começar a ver isso, o seu gestor ou quem que seja, e isso vai começar a trazer para você essa visão, esse espelho de que você é uma pessoa estratégica, que, portanto, é interessante te envolver na reunião. É o seguinte, esse te envolver na reunião tem que ser interessante para a empresa. Não pode ser só interessante para você. Porque se for só interessante para você, a empresa pode fazer isso só para você saber o que está acontecendo, mas ela não está interessada em você realmente participar dessa decisão. Então, você tem que participar dessas reuniões porque a empresa enxerga em você esse potencial. E aí, vamos lá, a gente está passando por um mundo de transformação. A gente está com tudo aí de pé de ponta cabeça, a gente está tendo que reaprender a trabalhar, a performar, a entregar resultado, a conviver, a viver entre outras pessoas de uma maneira completamente diferente. E a empresa também não está passando nada muito diferente disso. As empresas agora estão tendo que aprender a ocupar um trabalho home office, garantir que todo mundo vai performar bem no home office, garantir que nesse home office as pessoas vão entregar resultado, garantir que o resultado da empresa vai continuar acontecendo, independente do que está acontecendo nesse momento. Então, tem N coisas que a empresa está vivendo nesse momento, assim como você. Então, você tem os seus desafios pessoais, a empresa tem os desafios pessoais dela também. E como a empresa tem os desafios dela, ela precisa de profissionais que tenham esse interesse em se destacar e tenham esse interesse em fazer o resultado acontecer. Por quê? Se eu estou passando por uma transformação, se a empresa está passando por uma transformação e nesse processo da empresa passar por uma transformação, ela precisa migrar, reavaliar, pensar como é que ela vai conduzir as coisas daqui para frente. Quando ela tem profissionais que já trazem isso no sangue, fica muito mais fácil. E aí esses profissionais começam a se destacar profissionalmente. Além disso, se eu começo a participar das reuniões estratégicas, começo a ser convidado. Então vamos lá, não é eu pedir para alguém me chamar, sou eu começar a ser convidado porque a minha visão é uma visão interessante. No momento, oi Judeon, tudo bem? Quanto tempo? E quando você tem posição, ou seja, quando você aparece para a empresa como uma pessoa importante para estar na tomada de decisão, para estar nos processos de tomada de decisão e pensamentos estratégicos, naturalmente você começa a ser reconhecido como profissional estratégico. É lógico que para ganhar esse reconhecimento, gente, também tem que partir de você uma postura de trazer esse resultado para dentro da empresa. Não é só participar da reunião, sair da reunião, falar que está na reunião e acabou, né? Porque aí também, se você não gerar resultado, não adianta nada. E as empresas, Gildeon, se continuar comigo, eu imagino que você vai concordar comigo nesse ponto. As empresas precisam de pessoas que queiram olhar sob uma ótica mais sistêmica para gerar resultados novos para a empresa. As empresas estão passando por um desafio agora de se reinventar de alguma maneira. Por mais que o negócio da empresa não tenha sido impactado na pandemia, a estrutura, de alguma maneira, foi alterada. A estrutura física, a estrutura do que as pessoas esperam. Eu já escutei diversos relatos de pessoas que não querem mais voltar 100% do tempo para o escritório, mas também não querem ficar 100% do tempo no home office. Tem um trabalho aqui a ser feito, né? Então, tem um trabalho de acompanhamento de resultado, tem um trabalho de engajamento, envolvimento das pessoas gigantesco nesse processo. Então, se eu tenho hoje um trabalho que é mais complexo, a empresa precisa de profissionais assim e ela reconhece profissionais que trazem essa visão para dentro do negócio. Elas precisam de gente assim e reconhecem pessoas que são assim. Pessoal, quem está comigo no Facebook, só para avisar, eu não consigo ver quem está aparecendo. Eu já vi que eu estou recebendo um coraçãozinho também lá no Facebook. Adoro receber meus coraçõezinhos no Instagram e no Facebook. Só fico triste de não saber quem está ali, lá no Facebook. Então, se vocês quiserem dar um oi, quem está no YouTube também eu não sei. Só sei que tem gente lá, mas não sei quem são. Então, se quiserem dar um oi também, adoro, porque eu sei com quem eu estou falando. Aqui no Instagram eu consigo saber quem é que está me acessando. Nas outras redes é que eu acabo perdendo, não consigo saber quem são. E por último, vamos lá. Falei aqui, participação em decisão estratégica, reconhecimento. E por último, uma coisa que essas pessoas ganham muito é convite
para atuar em outras empresas, convite para estar no mercado. Então, mesmo que você, e aí vamos lá, Lili, mas eu adoro o emprego que eu estou e eu não tenho o menor interesse em ser chamada para outros convites no mercado. Você deveria querer receber outros convites para o mercado. É muito importante, no momento que a gente vive, que você seja uma pessoa empregável. Nem sei se existe essa palavra, gente. Não faço a menor ideia. Mas você tem que ter a sua empregabilidade em alta. Uma das coisas mais interessantes que eu tenho para contar da minha carreira, eu passei, antes de virar empresária, eu passei por algumas crises que a gente teve, então a crise de 2008, depois a crise de 2015, em todos esses cenários, eu nunca fiquei desempregada e eu sempre fui muito procurada pelo mercado. Inclusive, depois que eu abri a minha empresa, eu continuei recebendo convite para fechar a minha empresa e voltar para atuar no mundo corporativo. Eu continuo recebendo esses pedidos, tá? De vez em quando me perguntam se eu aceitaria voltar para o mercado e isso não é negociável para mim, então desde que eu abri a minha própria empresa, que a minha resposta é não, não quero. Mas o fato é que eu continuo recebendo. Então, ter a sua empregabilidade é essencial, gente, porque se a gente está num mundo com muita gente desempregada, um cenário de pandemia, muita instabilidade econômica, é essencial que eu seja uma pessoa, isso aí, Judão, um profissional atrativo para o mercado. Como é que eu me torno um profissional atrativo para o mercado? Quando eu gero resultados consistentes para eles. Então, quando eu penso em por que você precisa se destacar na carreira, é porque enquanto você não pensa que se destacar é uma vantagem para você, enquanto você pensa que você não precisa se destacar, que é só você ir lá, fazer o feijão com arroz, virar as costas e ir embora, todos esses itens aqui estão comprometidos de alguma forma. Eu não estou dizendo que você não vai ser chamado para uma reunião estratégica. Você pode ser chamado para uma reunião estratégica, mas as chances são que quando você se destaca, você vai aparecer mais do que quando você não se destaca. E dê um reconhecimento. É muito mais fácil eu conseguir ser reconhecido profissionalmente, porque eu trago decisões, eu trago novas ideias, eu tenho uma visão sistêmica, a empresa vê que eu consigo contribuir, do que quando eu simplesmente estou ali sentada fazendo o meu dia a dia. E por último, quando eu recebo convites para o mercado, normalmente é porque eu estou fazendo esse trabalho e eu também estou aparecendo. Isso foi o feedback que eu recebi do tempo que eu trabalhei junto com o Gildeon lá na Quintec. Um dos feedbacks que eu recebi, não do Gildeon, pelo amor de Deus, foi de outra pessoa. Foi que, na época, eu era coordenadora da Universidade Corporativa e a gente fazia um monte de coisa, mas a gente não falava para ninguém. Era muito engraçado, muita coisa acontecia na área, mas a gente guardava muita informação. E aí uma vez eu ouvi o seguinte, Lilian, galinha que bota ovo num cacareja, ninguém sabe. E aí foi interessante essa frase, porque isso virou um mantra para mim. Se eu quero aparecer, se eu quero me destacar profissionalmente, eu preciso falar para as pessoas precisam saber que eu estou fazendo determinada ação. Então, uma das coisas que eu recomendo muito, e quando a gente abre as turmas do nosso curso, a gente coloca como bônus do curso, é usar o LinkedIn como ferramenta de destaque profissional. Se eu quero aparecer mais para a empresa, se eu quero aparecer mais para o mercado, e eu quero receber convite, eu preciso ser atraente para o mercado precisa saber o que eu estou fazendo. E o LinkedIn é um excelente local para fazer isso. Quando você entra lá no LinkedIn e você conta o que você está fazendo, os projetos que você está envolvido, o resultado que foi gerado, você atrai o foco das pessoas para o que você tem feito. Inclusive, as 5 instituições de ensino hoje, que eu sou professora, todas elas eu recebi o convite via LinkedIn. Todas, sem exceção. Eu recebi todos os convites via LinkedIn. Mas por quê? Eu sempre coloco coisas lá no LinkedIn. Obrigada, ô Cláudia, sou fera no LinkedIn, é ótimo. Eu gosto muito. Foi o ponto que a gente mais começou. Quando eu abri a empresa, foi o foco que eu coloquei. É isso aí, ô Adriana, o marketing pessoal. É difícil fazer, é verdade. A gente tem que se desprender de muita coisa, mas eu estou vivendo isso agora, inclusive, tá? Porque eu tinha as minhas preocupações. Vai lá, Gideon, adorei te ver também. Obrigada pela presença. E é interessante também nessa questão do marketing pessoal, porque quando a gente viveu agora essa situação de pandemia, eu também não me posicionava tanto em outras redes, eu me posicionava muito no LinkedIn. E agora eu tenho usado muito isso aqui nas nossas redes sociais, aparecendo muito mais no Instagram, fazendo as lives, aparecendo muito mais
nas outras redes também, porque é importante. Eu vou fazer um curso de LinkedIn, pode deixar, Cláudia. É que hoje isso vira um bônus do meu curso de inovação, mas eu vou montar um só sobre LinkedIn, porque eu sei que é importante mesmo para se destacar e tem um monte de nuancezinha que a gente está fazendo. E aqui agora a gente tem feito isso também no Facebook, Instagram, a gente tem aparecido mais aqui como uma estratégia de se destacar profissionalmente. E aí, gente, eu quero só trazer para vocês, para a gente, agora que está caminhando para alguns pontos de agora o que se ganha, o que se perde, falar então dos pontos do como é que você faz isso de forma certa, como é que você faz isso de forma errada. Adriana, assim, a gente pode conversar depois, tá? Se você quiser, me chama, eu vivo esses conflitos internos, tá? É que eu faço um esforço para superar e eu vejo os resultados. E eu sei como é que é, a gente tem muita preocupação com o julgamento. Acho que eu já até fiz um falando isso. A gente tem preocupação com o que os outros vão pensar da gente, a gente pensa tanto no que os outros vão pensar da gente, que a gente não se destaca com medo do outro, e aí tá o outro lá feliz da vida, vivendo a vida como se nada tivesse acontecendo, e tá a gente aqui cheio de neurose, principalmente quem convive muito com multinacional, empresas grandes, né, que tinha muito preconceito antes com isso, só que o mundo mudou, né, e o mundo mudou, oi, Rê, adorei que você tá entrando hoje. O mundo mudou, se o mundo mudou, a gente mudar um pouco da nossa postura. E vamos pensar o seguinte, quero falar aqui alguns pontos errados de como é que você não faz, o que, que você não pode fazer se você quer se destacar na sua carreira e o que, que você deve fazer se você quer se destacar na carreira. Primeiro ponto que eu vejo muita gente achando que isso é se destacar dentro da empresa ou nas redes sociais. A pessoa acha que para se destacar ela tem que criticar. Então é assim, eu vou fazer um monte de post criticando todo mundo. Não, isso sim. Ô, Renata, o post que você vai ouvir agora também já vai te ajudar a peça, tá? E que bom, Adriana, que eu entendi bem, que era exatamente isso. E aí, o que acontece, gente? Vamos lá. Jeito errado de querer me destacar na carreira. Existem uma série de pessoas que eu já vi fazendo uma série de críticas. Então, pensa assim, vou ficar aqui na rede social pensando um monte de coisa que eu vou criticar, aí passo o tempo inteiro criticando. Aí vai para a empresa também ver os processos, ver um monte de coisa errada e aí quer ficar criticando. E eu já tive gente assim, tá? Já tive gente assim na minha equipe, eu já vi gente assim em outras equipes, eu vejo isso hoje em dia, quando eu atendo as empresas, eu vejo essa situação acontecendo. E existem dois tipos de crítica. Existe a crítica da empresa com o objetivo de uma construção de resultado, e essa crítica ela é super válida, quando eu entendo que está tendo uma crítica, porque, olha, isso é o cenário que está acontecendo hoje na empresa e a gente precisa melhorar. Inclusive, em inovação, a gente fala exatamente isso, eu tenho que arrumar problema, eu tenho que achar onde tem problemas para inovar e usar a inovação como uma estratégia para alavancar os resultados da empresa e, consequentemente, também a trazer para mim os holofotes de que eu gerei essa solução. Essa crítica ela é válida, mas existem várias pessoas, a grande maioria, diria eu, que simplesmente criticam por criticar. Então, pessoas que falam assim, mas esse procedimento aqui não funciona. E acabou. É essa frase, gente. Não tem mais nada para falar. A pessoa termina a frase por aí. Esse tipo de crítica, ela não é uma crítica que quer trazer algum tipo de construção. É uma crítica só para falar assim, eu estou vendo isso daqui, isso aqui você não faz certo não, e façam. Essa postura é uma postura de, eu vejo que às vezes a pessoa tem até uma boa intenção nela, em querer mostrar que ela é proativa e que ela identificou onde estavam os problemas. A grande questão é que na hora que eu tenho essa postura de só apontar, mas não querer trazer a solução, eu pareço muito mais uma pessoa reativa do que uma pessoa proativa. Da mesma maneira que o segundo ponto aqui de jeito errado, é eu querer ficar dando ideias ou opiniões sem ter uma base. Então, uma das coisas que a gente desconstrói muito nas nossas turmas é que quando a gente pensa em resolver um problema, em resolver um problema complexo, que é o objetivo da inovação, eu preciso ter base no que eu estou falando. E por que muitas vezes a gente não é ouvido? Por que muitas vezes a gente quer trazer uma ideia e essa ideia não é levada adiante? Porque em vários momentos a gente, de alguma maneira, quer dar uma opinião, quer dar uma ideia, mas a gente não entendeu muito, a gente só acha, a gente até sabe que se a gente for investigar, a gente vai conseguir contribuir, corroborar com a nossa opinião, mas nesse momento
é só uma opinião sua. Você não tem base para falar sobre aquilo. E aí o que acaba aparecendo, para quem escuta, e aí essa pessoa pode ser o diretor, o CEO, pode ser seu gerente, coordenador, fica parecendo também que você é uma pessoa reativa, que está querendo trazer alguma ideia mirabolante para os outros fazerem, não porque você realmente sentou, estudou e avaliou que isso era algo importante. E aí, qual é o jeito certo, então, de se fazer isso para se destacar? Seja usando as redes sociais, seja usando a sua empresa, mas pensando em destaque profissional. Eu preciso conhecer quais são as reais necessidades. Será que eu vou criticar aqui? Eu consigo trazer alguma construção em cima dessa crítica? Se eu consigo trazer, legal, eu consigo me posicionar como uma pessoa que está construindo em cima daquela visão. Se eu não consigo trazer algo construtivo, é melhor eu não falar. E para eu entender as necessidades e por que a gente está falando aqui, Nova Talks, a gente traz, então, destaque em carreira e inovação. A inovação, ela traz justamente essa análise. Então, ao invés de eu pura e simplesmente trazer algo que eu acho que está ruim, errado, que precisa melhorar, eu trago com base em uma análise que foi feita. E essa análise é a partir do dia a dia. E a gente tem discutido muito. Ontem a gente estava na turma, a Renata, minha aluna, estava lá na discussão que a gente participou. Ontem não, terça-feira, né? Nossa, a louca achando que ontem era terça-feira ainda. Na terça-feira, quando a gente teve o encontro, o maior ponto que é importante da gente frisar agora, quando cada um começou a definir qual é o desafio que vai olhar para dentro da sua empresa para aplicar, é entrar no trabalho de investigação. Então, não é para contar, é a louca, né, achando que hoje é quarta. O ponto principal é a gente trazer esse ponto de investigação primeiro. Então, eu passo a ter uma base e, a partir dessa base, eu começo a falar. Se eu vou para a rede social e eu quero me posicionar como uma pessoa estratégica, no momento que eu entendo e eu tenho base para dialogar sobre determinado assunto, então eu vou ali e eu vou me posicionar. O ponto importante é que se eu quero me destacar, eu preciso me posicionar, gente. Não dá para fazer isso aí em qualquer lugar. Na rede social, muita gente me pergunta assim, se eu pegar uma notícia que saiu na matéria XPTO que eu achei legal, fazer copiar, colar lá no meu comentário e publicar. O que você acha? Eu acho ruim. Você não está se posicionando em nada. Na verdade, você só está compartilhando uma notícia. Você não está dando sua opinião. Você não está dizendo se você concorda ou discorda, por que você concorda, por que você discorda, por que você colocou essa notícia ali. E no momento que você não faz isso, quem está lendo fica sem entender. Você compartilhou por qual objetivo? Eu recentemente coloquei por conta do ator que faleceu na semana passada, e foi uma matéria super bacana. E como o título da matéria já trazia, e a gente estava falando justamente sobre isso, olha só, gente, vale a pena ler. É uma história interessante para se ouvir, uma perspectiva interessante de se ouvir. Pronto, acabou. Mas eu coloquei ele minimamente porque eu estava compartilhando aquele conteúdo. Idem quando a gente pensa dentro da empresa. Se eu quero me destacar dentro da empresa, para eu levar para a diretoria, para a gerência, para quem quer que seja, uma opinião, uma postura, uma posição minha, eu preciso levar essa posição embasada de alguma forma. E aqui a gente entende que a forma como você vai fazer isso é justamente usando os conhecimentos de inovação, porque os conhecimentos de inovação, eles trazem essa base, essa fonte de conteúdo, de informação, para que você tenha esse embasamento. Então, se eu pudesse dar um conselho para quem está aqui, agora que a gente está fechando o nosso raciocínio, meu principal conselho é, primeiro você tem que decidir se você quer ser um profissional de destaque ou não. Nada contra se você não quiser ser, gente, é uma escolha. Mas para tudo que tem uma escolha, existe uma renúncia. Se eu quero me destacar, se eu quero crescer profissionalmente, eu preciso arrumar vias de me destacar. Se eu não quero crescer profissionalmente, ok, eu posso continuar fazendo o que eu estou fazendo no meu dia a dia. Para eu me destacar profissionalmente, para eu crescer profissionalmente, eu vou precisar a minha capacidade de me incomodar positivamente pelo que eu faço, eu vou ter que me incomodar em sair da minha zona da rotina, ficar ali aprendendo coisas novas, como a gente comentou aqui, e eu vou ter que aprender a me expor mais ao erro, porque naturalmente eu vou ter que me expor ao erro para conseguir avançar, para conseguir gerar esses resultados e me destacar. Sempre que eu me destaco profissionalmente, eu também acabo trazendo mais sabotadores, possíveis pessoas que eu vou encontrar no meu caminho
e que de alguma maneira vão tentar me boicotar, vão tentar fazer, não, isso não dá certo comigo, o, o mundo mudou, exatamente. Então, assim, se eu quero aparecer, de alguma maneira, eu vou ter que confrontar com isso, vou ter que me confrontar com pessoas que não vão estar interessadas no processo, assim, não vão te boicotar, mas também não vão te ajudar. E você, em algum momento, vai achar que essas pessoas vão estar ali para te dar o suporte, e você vai ver que elas não vão estar ali, elas não vão estar interessadas. E, além disso, eu também tenho que me expor. Então, quando eu me exponho, eu posso errar, eu vou estar mais suscetível a aparecer. Mas, fechando com uma frase da Brené Brown, que eu achei fantástica no livro A Coragem de Ser Imperfeito, eu vivo citando esse livro para vocês, e quem quiser assistir, tem uma palestra dela no Netflix falando sobre isso. Ela fala que é mais fácil as pessoas apontarem o erro das pessoas quando eu estou sentado na plateia e eu aponto quem está ali no palco, do que eu pegar e estar no palco. Estar no palco é desafiador. E se eu quero me destacar, se eu quero aparecer, eu quero crescer, eu vou precisar me expor. Eu vou precisar estar no palco para poder aparecer. Que legal, Adriana. Depois você me conta o que você achou. Eu acho fantástico. Ela é incrível. E eu concordo com você, Cláudia. É uma questão de sobrevivência hoje no VAR. Acho que não tem muita escolha. Eu também concordo com você que não tem muita escolha. Mas vão ter as pessoas que talvez achem assim, eu vou ficar aqui na minha zona de conforto até o dia que eu vou ser empurrado a inovar, né? Eu acho que assim, vai chegar um momento nas empresas que a pessoa não vai ter como. Eu até postei, não sei se vocês viram, eu postei hoje nos meus grupos de WhatsApp, Telegram e postei aqui também no Stories do Instagram, que hoje eu fui fazer uma busca no LinkedIn, hoje de manhã, e eu coloquei a palavra-chave inovação para buscas de vaga com essa palavra-chave no Brasil e abriu 7.490 vagas. Gente, 7.490 vagas. Então, vaga tem, e as empresas estão pedindo essa palavra-chave. E é uma palavra-chave, então não é um cargo de inovação. Tem ali vaga em RH, tem vaga no marketing, tem vaga no financeiro, tem vaga em tudo quanto é lugar, mas que dentro da descrição daquela vaga se pede inovação. Então, para você se destacar hoje é um diferencial. Daqui a pouco, se você quiser se manter, você vai ter que saber se expor, estar ali no palco, vai fazer parte desse processo. Vão ter pessoas que vão te julgar, vão ter pessoas que não vão estar interessadas em te ajudar, vão tentar te sabotar, mas o fato é que quando você gerar resultado positivo, as pessoas que interessam para você vão estar ali, vão ver e vão gostar. Então, hoje, o trabalho que a gente tem feito aqui, a gente tem colhido os nossos frutos, de aparecer para essas pessoas novas, um monte de gente que não me conhecia, que nunca tinha me visto falar antes, porque me viam nos eventos, mas não me viam falar. Muita gente que nem me conhecia ainda, como a Lislane, que estava aqui mais cedo, que está me vendo hoje pela primeira vez na vida e hoje é minha aluna. Então, esse é uma posição importante. A gente não vai agradar todo mundo, mas o mais importante é a gente aparecer para conseguir crescer profissionalmente e conseguir garantir uma posição de destaque e manter a nossa empregabilidade, que é um ponto muito fundamental. Quero muito agradecer a todos vocês que estão aqui. Obrigada, Cláudia, por ter vindo. Eu tenho que agendar você, né? Porque a gente ficou lá data e ter que reagendar. Vou te chamar agora para a gente marcar o nosso bate-papo, para você contar o case da Metrópolis aqui para o pessoal. E quero agradecer a todos vocês. Lembrando que semana que vem, na quarta-feira, a gente começa a série Mentalidade Inovadora, que eu vou falar sobre esse mindset inovador. Então, o que é essa mentalidade inovadora? Quais são essas características? É um 100% online. Pois é, viu? Passou rápido, né, Roberto? Você está aqui desde o início. Gostou? Me conta aí se achou que passou rápido o dia de hoje. Faltam 4 minutos já para a gente sair do ar. E aí, gente, nessa série ela é 100% online, 100% gratuita. A gente está fazendo, então, aulas que são gravadas e a gente vai ter as lives ao vivo. Eu vou falar muito para os meus alunos, hein, Renata? Eu vou avisar lá no grupo que semana que vem a gente vai ter um monte de case. Então, a gente está trazendo cases dos nossos alunos para poder contar como é que foi essa jornada deles, como é que eles aplicam hoje inovação, como é que eles se destacaram profissionalmente. E a gente está trazendo um case de cada área. Então, vai ter um case na área de educação, um case na área de RH, um case na área financeira, um case no terceiro setor, e talvez a gente tenha mais um case também na empresa de serviço.
Então, vai ser legal para vocês verem que realmente dá para aplicar em diversas áreas. O link está aqui na bio. Para quem está aqui comigo no Facebook e no YouTube, eu vou colocar agora o link da inscrição. Se inscrevam, as aulas vão ter aulas gravadas, então isso é bacana, vocês vão poder assistir no horário que for melhor para vocês. E, além disso, Fernanda, obrigada aí por ter participado. E, para quem à noite tiver disponibilidade e participar com a gente à noite a gente vai ter sempre essas. Elas não ficam gravadas. A gente, quando acaba, a gente tira a gravação do ar, justamente para prestigiar vocês que dedicaram esse tempo da hora de vocês para estarem aqui comigo. Então, muito obrigada. Se inscrevam no canal, se inscrevam na nossa série, deem seu like. O Instagram, o Facebook, o YouTube adoram as coisas, então para a gente é sempre muito importante que vocês estejam aqui. Obrigada pelos coraçõezinhos aqui no Instagram, porque é super importante para a gente receber os coraçõezinhos. Eu adoro, me sinto motivada a continuar fazendo o que eu estou fazendo. Se inscrevam lá no nosso canal do Instagram e a gente se vê amanhã com o Hugo. E o Hugo vai contar um case super bacana dele de transição. Ele ficou desempregado, montou uma empresa, voltou para o mercado, está com a empresa dele, e ele vai contar como que você estar conectado com o propósito faz toda a diferença. E no sábado, 10 horas da manhã, a gente vai estar com a Mari Dutra para falar sobre como conectar paixões e trabalho, porque foi um processo que ela mesma fez com o trabalho dela. Então vai ser super bacana, espero muito aqui e boa noite para vocês. Nos vemos amanhã, novamente, amanhã com o convidado Hugo, 7 horas da noite, nos vemos. Beijinho, pessoal. Se inscrevam aí na série. Espero vocês na série também.